Churrasco mais caro, um dos vilões da cesta básica no mês de outubro. A carne deve subir mais nos próximos meses, influenciada também pelo aumento de outros produtos e serviços. O preço da carne bovina tende a intensificar essas altas, principalmente no mês de dezembro. E o segundo fator, nós tivemos no Brasil o aumento no preço dos combustíveis e da energia. Novembro Azul, campanhas tentam vencer o preconceito entre os homens, reforçando a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Tem que pensar na sua saúde, pensar na sua esposa, na sua família, nos seus filhos e não se preocupar com nenhum exame, com nenhuma bobagem. Mulher que transportava mercadorias sem nota fiscal é presa na rodovia Carvalho Pinto após tentar subornar policiais rodoviários. Famílias de cruzeiro beneficiadas em programa habitacional cobram entrega das chaves dos apartamentos que, apesar de concluídos, continuam fechados. Desde quando o prefeito falou, a gente está o quê? Já uns 3 meses já dentro desse um cômodo. Então fica complicado para a gente. Eu acho que a gente merecia um pouco de respeito. Última fase, 60 mil estudantes da região participam da segunda etapa de provas do Enem em busca de uma vaga na universidade. Teatro de graça. Até o próximo domingo, Pindamonhangaba cedia Festival Nacional, que leva espetáculos para vários pontos da cidade. Essas e outras notícias da região a partir de agora. No ar, o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, boa noite. Diante de tantos aumentos e com um orçamento cada vez mais apertado, pesquisar e buscar promoções tem sido a estratégia dos consumidores para tentar economizar, principalmente na hora de ir ao supermercado. Após 2 meses de queda, em outubro, o preço da cesta básica voltou a subir aqui no Vale do Paraíba. E olha, para quem adora um churrasquinho no fim de semana, coisa boa, né, Rosa? A notícia não é muito animadora não, viu? Pois a carne foi o item que ajudou a puxar essa alta no mês passado e deve continuar influenciando no reajuste dos preços nos próximos meses. Por isso, pesquisar continua sendo fundamental. E olha que já tem até pesquisa prontinha sendo divulgada pela internet todos os meses, feita por alunos da ETEP de São José dos Campos. Na hora de fazer as compras, acompanhar o preço é tão importante quanto escolher bem cada produto. E tem hora que desanima só de olhar as plaquinhas com os preços. Teve um aumento bastante dos alimentos, em geral mesmo. O arroz, o feijão, leite, tudo. Tudo teve um aumento bastante absurdo. Depois de 2 meses seguidos de queda, em outubro o preço da cesta básica voltou a subir no Vale do Paraíba. O valor médio para uma família de 5 pessoas ficou em R$ 1.547,89. O aumento foi puxado principalmente pela batata, que subiu pouco mais de 20%, e o mamão, reajustado em 14,2%. Este economista explica que o motivo é o fim da safra dos 2 produtos. A batata, por exemplo, nos meses de julho e agosto, estava com preço muito baixo, que era o período de safra. Acabando essa safra, reduziu a oferta e o preço aumentou, assim como o preço do mamão. São José dos Campos foi a cidade que apresentou a cesta básica mais cara, com preço médio de R$ 1.566,59. Este casal acompanha sempre a alteração dos preços e, para não gastar muito, adotou uma estratégia. Quando o preço de algum produto sobe, eles substituem por outro mais em conta. Eu evito. Para forçar o mercado mesmo, forçar eles a baixar o preço. E aí substitui pelo quê? Por exemplo, a batata você pode substituir por uma batata doce, um inhame, né? Você não precisa comer só a batata, só, né? Tem várias opções. Outro produto que acabou contribuindo para a elevação do valor da cesta básica é a carne bovina. As grandes vilãs dos preços são a alcatra, com aumento de 5,2%, e o contrafilé, que subiu 4,7%. O Brasil é o maior exportador do mundo de carne. Toda vez que exportamos mais carne, qual o resultado? Reduz a oferta no mercado interno, consequentemente os preços aumentam. A perspectiva é que os preços da cesta continuem subindo por 2 fatores
fatores. Primeiro, que o preço da carne bovina tende a intensificar essas altas, principalmente no mês de dezembro. E o segundo fator, nós tivemos no Brasil o aumento no preço dos combustíveis e da energia, custo esse repassado aos preços de modo geral da cesta. A Edilene também optou pela substituição. No lugar da carne de gado, frango. E o churrasco do fim de semana vai ter que ficar para quando os preços melhorarem. De vez em quando a gente tem que abrir mão, tá bem salgadinho. Então tem fim de semana que não dá para ter churrasco não, tá um pouquinho salgada. É por isso que a Maria investe um tempinho para pesquisar. Ela só compra nos supermercados onde o preço tá valendo a pena. Tem que andar em tudo quanto é mercado, né? É o primeiro que você entra, né? Mas nem todo mundo tem condições de ir em vários estabelecimentos para ver os preços que nem a Maria. E foi pensando nisso que este professor universitário coordena um projeto em que estudantes de administração e engenharias pesquisam os valores da cesta básica e também itens de higiene e limpeza em 80 supermercados da região. O grupo faz todo o trabalho e disponibiliza as informações em um site. Mas a ideia é futuramente criar um aplicativo para facilitar ainda mais a vida dos consumidores. A ideia inicial do centro de pesquisas é que nós fôssemos um Waze dos supermercados. Então, nós queremos que quando o consumidor saia da sua residência, ao pesquisar um produto que ele queira comprar, ele tenha automaticamente um cálculo se vale a pena ele se deslocar para um supermercado onde aquele produto está mais barato. Enfim, que os dados sejam entregues de maneira mais inteligente através de um aplicativo no celular do consumidor. Então, o nosso objetivo é dar um impulso nesse poder, empoderar o consumidor com essa informação para que ele tome uma decisão de compra mais acertada à sua realidade. Facilita bastante, né? Então anote aí o endereço do CEPS para você poder acompanhar a pesquisa mensal de preços dos supermercados da região. É cepsetep.com.br. No mês de novembro, o azul representa a cor da conscientização. Homens com 50 anos ou mais são chamados para ir ao médico para fazer o exame de rotina que detecta o câncer de próstata. No Brasil inteiro, ainda este ano, pelo menos 60 mil novos diagnósticos da doença devem ser confirmados, 20% deles em pacientes com estágio avançado. Se descoberto ainda no início, o câncer tem 90% de chances de cura. Flávio sempre cuidou da saúde, principalmente depois que o pai dele morreu de câncer de próstata. E foi essa preocupação que salvou a vida do engenheiro. Durante exames de rotina, foi diagnosticado o tumor. A notícia foi um baque, mesmo com a doença ainda no início, quando as chances de cura chegam a 90%. Eu fiquei por algum tempo bastante preocupado com o que seria o meu futuro, o futuro da minha esposa, dos meus filhos. E a conversa junto com o médico, a decisão das ações que a gente ia tomar, tudo aos poucos foi me dando confiança para vencer essa fase. Graças ao diagnóstico precoce, a cirurgia foi um sucesso e agora ele está curado. Mas o acompanhamento preventivo não para. Visito o médico regularmente, né? Todo ano faço o exame de PSA, exame de toque e eu acho que foi isso que me salvou a vida, que consegui me descobrir no estágio mais preliminar, né? E a gente conseguiu dar andamento no tratamento. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano, 61 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata. E o que mais preocupa a Sociedade Brasileira de Urologia é que 20% dos pacientes vão descobrir a doença já em um estágio bem avançado, o que reduz as chances de cura. E o preconceito, em pleno século XXI, é o principal inimigo da prevenção. 1 em cada 6 homens irá desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida. Desta forma, o fator preventivo, ou seja, ir ao médico anualmente acima dos 50 anos, é o principal fator de prevenção desta doença. Então, o preconceito ele realmente diminui a frequência dos pacientes por questão de masculinidade e às vezes de infantilidade e até um pouco questão de receio pelo fato de encontrar uma doença desastrosa que poderia ser um câncer de próstata. Então, acho que homens estão menos preparados que as mulheres nesse exemplo de prevenção das doenças. Os fatores de risco são obesidade, hereditariedade, raça e principalmente a idade. Segundo o médico, quanto mais velho, maior a chance de desenvolver câncer de próstata. Quanto você mais envelhece, maior a probabilidade da doença de se desenvolver. É acima da sexta década a maior prevalência da doença, e aproximadamente com 65 anos, 2/3 dos pacientes são diagnosticados nessa faixa etária, mas a prevenção é
na 50ª idade de vida, ou seja, com 50 anos. O mês de novembro é dedicado à prevenção ao câncer de próstata. Em São José dos Campos, os agentes da Secretaria Municipal de Saúde estão atentos a identificar possíveis novos casos. Durante o mês de novembro, a gente intensifica as nossas ações, aproveitando a oportunidade dos homens que adentram as nossas unidades para fazer a busca ativa de casos de doenças, né, que afetam mais os homens. Segundo a coordenadora, nesta terça-feira, Dia Mundial de Luta contra o Diabetes, uma campanha de prevenção à doença também será realizada. Em frente ao COI, nós vamos estar com alguns estandes, aproveitando a oportunidade para fazer detecção de casos novos e também orientar aqueles pacientes que têm a doença, mas que não se cuidam. Flávio venceu o câncer de próstata e hoje é exemplo de que a prevenção vale mais que qualquer preconceito. Tem pessoas que sempre vão ficar fazendo piada, mas você tem que pensar em você, você tem que ter consciência de que você tem que fazer a sua parte, você tem que pensar na sua saúde, pensar na sua esposa, na sua família, nos seus filhos e não se preocupar com nenhum exame, com nenhuma bobagem. Um rapaz de 23 anos que dirigia sob efeito de álcool e sem a carteira de habilitação atropelou um policial militar ontem à noite em Lorena. Ele desobedeceu a ordem de parada durante uma blitz da polícia na região central da cidade e fugiu. O suspeito foi encontrado pouco tempo depois na casa dele e encaminhado para a delegacia. O policial foi levado para o hospital municipal e passa bem. Os motoristas que passavam pela Dutra no trecho de Caçapava hoje de manhã precisaram de paciência logo neste início de semana. Um engavetamento envolvendo 3 caminhões causou cerca de 4 quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro. O trânsito foi liberado em pouco tempo. Ninguém ficou ferido. No próximo bloco, polícia encontra produtos contrabandeados em veículo. Motorista oferece suborno de R$ 500 aos policiais e é presa em São José dos Campos. E ainda, moradores de Cruzeiro estão revoltados com a demora na entrega de um conjunto habitacional na cidade. Os apartamentos deveriam ter sido entregues em abril e até agora nada. Hora certa para você, 7h02. Band Cidade está de volta em instantes.